E aí, pessoal, tudo certo por aí com vocês? Sejam todos bem-vindos. Esse é mais um momento das nossas aulas de geografia dentro da nossa unidade 4. Últimos momentos para continuarmos analisando informações aí sobre o nosso mundo, né, sobre situações do mundo. Eu sou o professor Jefferson Oliveira, estamos aí analisando nessa unidade 4 informações relacionadas a trabalho, principalmente com relação à nossa realidade, à nossa região amazônica, principalmente. Nessa unidade 4 trata muito sobre questões regionais aqui da nossa realidade também, beleza? Essa é a nossa unidade, essa aula 23, objeto de conhecimento. Economia, produção, capital e trabalho são consequências de experiências humanas estabelecidas historicamente em diferentes contextos culturais e sociais. Formas de organização econômica e transformações técnicas, tecnológicas e informacionais ao longo do tempo. Novas formas de trabalho, produção e configurações de mercado no mundo atual. Desigualdade social, exclusão digital e precarização das relações de trabalho. Detalhamento, relações de trabalho na Amazônia urbana e rural, empreendedorismo e produção familiar no Amazonas, concepções, caracterização e desenvolvimento. Gente, agora comigo, o assunto dessa aula, a gente vai tentar fazer uma relação entre a produção econômica, algumas características da produção econômica, considerando as comunidades tradicionais da região amazônica. Então a gente vai verificar ao longo dessa aula algumas características do passado da região amazônica e de como que ela tem sido importante até hoje com relação à produção de riquezas, à produção econômica, principalmente das comunidades amazônicas. Vamos largar um pouco questão de indústria, vamos largar um pouco aí questão de informática, tecnologia, tentar compreender as potencialidades, né, as vocações aí que ainda são muito presentes na região amazônica. Vamos lá. Gente, conhecer as características da nossa região é uma coisa fundamental, né, para a gente poder se colocar no mundo, né, e entender, por exemplo, aspectos como a questão cultural, as características culturais da Amazônia, os eventos artísticos, as características da população também, né, os costumes tradicionais, tudo isso agrega muito na nossa trajetória de vida. Nessa aula, a gente vai tentar focar na questão da economia da região amazônica, né, todo esse trajeto aí, do que tem sido a vocação, né, da região amazônica com relação a isso. Nós temos aqui essa principal pergunta, né, que está aparecendo aqui na tela de vocês, né? Qual a relação entre trabalho, cultura e meio ambiente na Amazônia? Ao longo dessa aula, a gente vai tentar responder essa pergunta aqui. Como a gente consegue relacionar essas três coisas, hein, aqui na nossa região? Dá para conciliar tudo isso de alguma forma? Os relatos, as situações que a gente vai ver ao longo dessa aula dizem que sim, mas vamos ver de que forma que isso acontece, né? Vamos começar verificando nessa primeira tela agora. Olha só, essas 4 imagens, elas sugerem, né, algumas atividades que têm sido muito utilizadas até hoje, né, do ponto de vista aí das comunidades tradicionais na Amazônia, enfim, e de outros tipos de grupos, né? Então, quando a gente fala do trabalho, a história do trabalho na região amazônica, quais tem sido a vocação, né, econômica da região? E a gente tem muito baseado ainda a questão dos conhecimentos tradicionais, das comunidades tradicionais, das comunidades indígenas. Ainda tem muita referência disso no dia a dia do amazônida, né, do cidadão ali, da região amazônica, não necessariamente do Amazonas, do estado do Amazonas, e sim da região amazônica como um todo. Né, tem várias dinâmicas ali relacionadas, por exemplo, à própria medicina, né, quando a gente fala da medicina ali, com características ali tradicionais, né? A agricultura, né, práticas agrícolas que até há séculos atrás eram feitas e continuam sendo utilizadas, né, e o próprio manejo de recursos naturais, que aí é uma dica para a vocação, para o futuro da produção, para o presente e para o futuro também da produção econômica na Amazônia.
Gente, a gente vai ver agora, historicamente falando, essas são algumas bases históricas da economia, quando a gente fala das comunidades tradicionais amazônicas. Né? A gente sabe que os seres humanos, ao longo do tempo, produziam as coisas, trabalhavam, né? Trabalham, atuam na superfície terrestre de acordo com as características da região. Né? Se aqui na região amazônica é uma área com uma floresta muito densa, com uma biodiversidade muito grande, é uma área com muitos rios, é uma área que tem uma dinâmica de chuvas muito específica. Então, a própria atuação do ser humano, do homem, das comunidades indígenas, ela tem se baseado ao longo da história nesses fatores que a gente vai ver aí. Esse primeiro que a gente está vendo, pessoal, é a caça, né? A caça de animais ali para consumir ali na hora, né? Quando você tem as comunidades indígenas que também tinham essa prática, as comunidades ribeirinhas que até hoje, né, precisam da caça para se alimentar e para vender também, né? Isso também tem acontecido. É muito típico da região amazônica esse tipo de produção, né? Continuando, a gente tem a pesca, né, que é uma coisa assim que tá no DNA do Amazônida, né? Como a gente falou, a quantidade de rios, a quantidade de espécies de peixes, né, por exemplo, permite com que tenha uma certa abundância para as comunidades tradicionais, mas também fonte de renda para o período atual, seja aqueles ribeirinhos ou em produções ali de cooperativas, por exemplo. Né? Tudo isso também é uma forma de trabalho, também é uma forma de atuar, utilizando a natureza para isso. A gente também tem na próxima tela a questão do extrativismo, que foi muito importante, vai já falar sobre a borracha daqui a pouco, né? Como está aparecendo aí na imagem. Mas o extrativismo, de maneira geral, tem sido uma grande base, né, da produção econômica na região amazônica. Tudo isso, como a gente vai ver na próxima tela, é tudo voltado para a produção aqui, né, principalmente das pessoas que produzem isso e também para revender para fora, né, para vender para a comunidade, para outros municípios. É o caso, por exemplo, da agricultura de subsistência. Né, caso você nunca tenha ouvido falar sobre isso, é quando você tem uma produção ali, uma plantação, uma roça e tudo mais, e aquilo ali é só para a pessoa consumir, né, para aquela família consumir ali. Mas não só para isso. Ela vai produzir ali, vai ter ali, né, um roçado, vai plantar várias coisas. E também vai poder mandar para a feira, vai poder mandar para outra cidade, né, vai poder mandar para o barco, para poder ir lá para outra comunidade, revender ali. Né. A gente sabe que tem ainda tem, né, essa dinâmica aí, essa forma de transporte das coisas, né? Então, quando a gente fala de agricultura de subsistência, a gente está falando exatamente disso, né? De você ter ali uma produção local, uma produção própria aqui da região. Então, gente, vendo esse primeiro momento aí, que a gente já comentou, a gente já consegue responder um pedaço aqui da nossa pergunta, tá? Qual a relação entre o trabalho, a cultura e o meio ambiente na Amazônia, né? A gente vai continuar ali, a gente vai tentar responder essa pergunta aí ao longo dessa aula. Mas, enquanto isso, a gente vai falar sobre uma das bases econômicas da região amazônica, que ficou muito famosa, né, historicamente falando, lá no século passado, né, no começo do século XX, né, que é a questão do ciclo da borracha, né, que é muito conhecido. A gente vai passar rapidamente por isso, né, para a gente poder retomar, avançar. Vamos dar uma olhada, né, nessa tela agora aí. A questão da produção de borracha, do látex, né, ficou muito marcada na região amazônica, né, quando você teve um interesse do capital em cima do que era produzido aqui nas florestas. Né? Então, a gente sabe, né, que a questão do capitalismo, a questão da produção econômica, ela usa todas as possibilidades para poder gerar lucro. A própria produção local que teve nessa época aí, por onde essa imagem está aparecendo, né, da organização do látex, para poder mandar para os outros países ricos, para a produção de pneus, né, foi muito importante para a região. Isso acabou sendo feito não necessariamente para valorizar a Amazônia, né? Historicamente falando, a história está aí, né? Não foi para valorizar a Amazônia, os encantos da região amazônica. Não, era porque existia muitas reservas, muitas seringueiras, e isso era simplesmente extraído, retirado
e vendido e mandado para fora. Então, isso acabou gerando riquezas para as pessoas que trabalhavam com isso, né, que manipulavam essa produção. Muito provavelmente os trabalhadores que estão aí fazendo isso, eles eram a parte mais simples do processo, mas tinha todo um conjunto, tinha toda uma cadeia e que acabou, de certa forma, impulsionando, né, as características das próprias cidades que se envolveram muito nisso, né? É o caso de Belém, né, com aquelas construções da época, do começo do século XX, né, final do século XIX. Manaus também teve toda um crescimento ali artístico, cultural, né? A própria construção do Teatro Amazonas, que é um dos símbolos até hoje, né, do território amazonense, né, da capital aqui do estado do Amazonas, também tem sido muito vista nesse sentido. Vamos continuar, pessoal? A gente tem, então, essa situação ali, né, da necessidade, né, da produção de borracha ao longo da história, e isso acabou gerando uma conexão muito grande da Amazônia com o capital global, com o dinheiro, com o que era produzido aí no mundo. Existia uma necessidade de produção a partir dessa borracha que era produzida pela extração, né, das seringueiras, e isso acabou fazendo com que essas cidades acabassem crescendo, né? O dinheiro estava circulando por aqui, então houve um crescimento muito grande, como a gente vai ver na próxima tela aí também, né? Muita gente, né? Muitas pessoas envolvidas, isso acabou fazendo com que a área fosse, né, muito explorada. Então a gente observa que o período do ciclo da borracha, ele está aí, né? A história está aí para mostrar para a gente que houve um interesse muito grande na Amazônia, mas era um interesse, pessoal, tipicamente exploratório, exploração mesmo, de tirar tudo que tinha aqui e mandar embora, né? Então observem que é uma lógica diferente, né? Quando você tem uma certa preocupação com a área ao redor, com a manutenção, com a evolução da sociedade. Não existia isso. O negócio era botar para o pessoal trabalhar e mandar a borracha para fora e gerar lucro ali, né? Mas mesmo assim, pessoal, algumas marcas desse histórico estão presentes, né, como a gente vai ver na próxima tela aí, né? Muitas marcas desse período histórico estão aí até hoje, né? Houve, de certa forma, naquele período, uma transformação na economia. Houve mudanças na cidade. O Teatro Amazonas, que está aparecendo aí na imagem, ele é reflexo direto daquele período da história, né? Quando tinha muita influência europeia por aqui, né? Pessoas viviam aqui, queriam viver como se estivessem vivendo na Europa. É o que ficou muito conhecido pelos historiadores aí, a tal da ilusão do Fausto, né? Quando você tinha uma riqueza muito presente, né? Muito pujante, uma economia muito pujante, mas ainda assim, né, numa lógica capitalista, apenas as pessoas que gerenciavam isso é que tinham acesso a todo esse dinheiro, a toda essa riqueza. Essas construções foram feitas aí, né, na base da extração da riqueza aqui da nossa região amazônica. Pessoal, vamos continuar então agora, né, nesse momento, né, a gente tem aí, né, a gente tem toda essa necessidade de entender, né, essa questão, né, dessa primeira pergunta, essa grande pergunta que a gente tem aqui. Então a gente consegue responder uma pequena parte, né? A gente sabe que, historicamente falando, a Amazônia foi muito explorada e tudo mais, mas o trabalho que é realizado na região hoje em dia, pessoal, está conectado diretamente com a biodiversidade, com os recursos naturais, né? Essa é a primeira parte da nossa resposta. Quando a gente fala de região amazônica, a gente ainda está falando muito dessa grande possibilidade, né, de retirada, de uso dos recursos naturais, baseada principalmente nessa riqueza de fauna e de flora que existe aqui, né, na nossa região e que, no passado, era basicamente explorada, né? Hoje em dia ainda é muito explorada, mas houve uma mudança de chave, né, hoje em dia com relação a isso. Vamos deixar essa primeira parte aqui, tá? A gente começando a relacionar aqui o trabalho com questão cultural e com o meio ambiente na Amazônia. Temos essa primeira parte da resposta. Daqui a pouco a gente vai buscar aquelas outras duas lá, tá? Vamos continuar verificando com relação à vocação agora sim, né? Vamos verificar ali nessa tela. Quando a gente fala das comunidades tradicionais, pessoal, aqui na região amazônica, a gente sabe que as pessoas que vivem nas comunidades, elas estão conectadas às produções, né? A produção ali de agricultura, a criação de animais, ao extrativismo, né? Então é bastante marcada por essa palavra aí que está aparecendo na tela, né? Pela agrobiodiversidade,
pelas diversas possibilidades que o Amazônia teve, né, e que as comunidades ainda têm, de produzir, né, esses produtos ali em pequena escala, em média escala, né, e mandar para as comunidades locais ali. E ainda tem, como a gente vai ver na próxima tela, aí, ainda tem possibilidades aqui na região de expansão muito grande. É uma discussão que tem sido feita hoje em dia do quanto que os produtos que são muito comuns na Amazônia estão chegando em outras partes do Brasil, em outras partes do mundo. Né? A gente observa, por exemplo, plantas ali, né, plantações ali como a de cacau, por exemplo. A gente sabe que o cacau está diretamente relacionado à produção de chocolate, certo? Isso ainda acaba gerando um interesse econômico. Então, essas comunidades que têm essas reservas ali, elas conseguem produzir, conseguem ter determinado lucro para essa produção. Né? Claro que com alguma organização ali nesse sentido. Então, pessoal, a questão das plantações, elas têm um reflexo direto nas próprias características históricas ali da produção econômica aqui na região amazônica, né? Mas aí, se a gente fosse ainda mais para o passado, para tentar ainda entender ainda mais as características da natureza aqui que permitem com que tenha tantas possibilidades aqui na nossa região. Tem um elemento muito interessante, pessoal, quando a gente fala de comunidades tradicionais, que é as próprias características do solo aqui na Amazônia, de algumas partes, que é como se fossem grandes heranças da produção agropecuária, da grande produção, né, de riquezas ali, que hoje em dia é muito bem vista e que tem muita coisa que vem lá do passado. Como a gente vai ver na próxima tela aí agora, né, a questão das terras pretas, né, oficialmente falando, é terra preta de índio, né, mas vamos chamar apenas de terra preta, né, quando a gente tem um solo como esse aí que a gente está vendo, bem escuro, bem rico em matéria orgânica, mas que antes, né, há muito tempo atrás, mais de 5.000 anos, né, a gente observa, já existem esses registros do que os povos começaram a produzir, né, começaram a manipular os solos e deixar eles cada vez mais férteis. E isso acabou sendo expandido ao longo de várias partes aí da Amazônia. Então, solos como esse aí, a gente vai ver na próxima tela, né, são solos ali que cobrem boa parte ali, algumas partes, né, dos rios da bacia amazônica. Você tem, então, essas partes aí de solos que não são necessariamente feitos de maneira natural. São solos que estão aí há muitos anos, datam ali da era pré-colombiana, né? Antes dessa área aqui ser explorada pelos europeus, as comunidades indígenas já existem registro, esse é a versão oficial, né, que existe ali, de que comunidades indígenas tinham conhecimento adequado para trabalhar nesse solo, para deixar ele bom para plantar. Olha só que interessante, é uma coisa que está há milhares de anos atrás, né, muito tempo atrás, e que ainda está presente aqui em algumas partes, né, da região amazônica. Para vocês verem a abrangência disso, a gente vai ver até esse mapa agora, que mostra as áreas por onde pode ser encontrada essas áreas que foram manipuladas, né, essas áreas que foram ali, os chamados solos antropogênicos, né, solos que foram arados ali, modificados e que permanecem até hoje. A gente vê claramente aqui, né, a calha do Rio Solimões, né, você tem até chegar ali, né, nas áreas onde fica o Pará, né, são áreas ali onde existem esses registros, né, de um solo que foi manipulado e que foi definido como sendo solos muito antigos dentro da história humana e que foram modificados e que continuam sendo utilizados até hoje. Né, a terra preta, essa característica, né, da terra preta tem esse significado para boa parte, né, dessas áreas ali que ainda tem esses registros. Né, você tem ali, então, esse solo, né, você tem ali sítios arqueológicos com instrumentos, com ferramentas, né, todas essas situações ali que estão ali, estão sendo preservadas e que estão sendo utilizadas até hoje. Então, isso é uma das características interessantes da história da Amazônia, né, que, de certa forma, também trouxeram essa importância, essa valorização ali para a região amazônica.
Vamos continuar respondendo aqui a nossa pergunta? Vamos fazendo a relação entre trabalho, cultura e meio ambiente aqui na região amazônica. Vamos mostrar a segunda parte agora aí dessa nossa resposta. Então a gente já tem aqui, ó, o trabalho realizado na região amazônica está conectado à biodiversidade e aos recursos naturais, enquanto a cultura das populações locais reflete saberes tradicionais. O caso aí, né, das terras pretas, né? Houve toda uma manipulação. Né? O fato de você ter uma grande biodiversidade na região e de terem pessoas vivendo nessa área aqui, né? As populações locais, fez com que as técnicas de cuidado com esses materiais, a técnica, né, de manipulação de tudo isso, fosse sendo passada, né, de tempos em tempos. Né? Então, as produções aqui na região amazônica, existe um interesse em tentar manter essa área aí sendo produzida com alguma qualidade, né, mas sem se perder ali, né, sem simplesmente desmatar tudo, acabar com tudo, e sim sempre tendo esse cuidado de ter esse reflexo, porque a região amazônica, ela é resultado ainda, né, de ações de preservação, ela é resultado dessas atividades ali, das comunidades locais, para manter aquilo vivo, né, para manter aquilo ali funcionando. E, claro, também gerar dinheiro. A gente sabe muito bem, né, tudo isso também é necessário, a questão da geração de renda. Mas, diferente do que a gente falou do ciclo da borracha, que era pegar aqui, né, dava aqui uma graninha para quem estava aqui e vamos mandar embora lá para ganhar nossa grana lá nas Europa, né? Agora a lógica é diferente, né? A busca tem que ser a de valorizar o trabalho aqui das comunidades locais e valorizar essas pessoas, né? Essa que tem que ser a busca. Bom, gente, vamos continuar verificando, vamos avançar aí agora, né? A gente sabe, então, já sabemos o quanto que é importante a questão do solo, a questão das terras pretas, né? Que tudo isso acaba sendo um legado dos povos indígenas do passado. Quando a gente vê os estudos, né, que mostram que tudo isso aí é reflexo de ações feitas por comunidades indígenas, coisas que se expandiram ao longo do tempo e que estão aí para a gente ver, né, isso acaba sendo muito interessante da gente valorizar ainda mais coisas que foram feitas, coisas que são características da nossa região. O solo aí das terras pretas são utilizadas para o cultivo, né? E elas garantem ali a sobrevivência de milhares de pessoas. Muitas pessoas usam essas áreas ali para a produção econômica. Pessoal, a gente vai agora, ainda sobre essa questão da terra preta e tudo mais, a gente vai só retomar o quanto que é importante, né? O quanto que é importante a gente entender essa questão da manipulação do solo. Né? Quando a gente fala aí da questão dos solos amazônicos, né, dessa área aqui por onde passa a região amazônica, uma informação muito importante, né, quando a gente estuda por aí, né, a questão do solo, do relevo, do clima da Amazônia, essas informações elas são muito básicas, né, da geografia do Amazonas. Mas é sempre importante a gente lembrar que uma informação, quando a gente fala da maioria dos solos aqui na região amazônica, os latossolos e etc., a gente tem algumas características que são muito importantes. Por exemplo, a gente só tem uma parte boa, né, na parte do solo ali da Amazônia, a gente só tem a parte boa para vegetação de maneira geral, é uma camada muito superficial, né? Uma camada bem lá de cima, bem curta, bem fina, né? A parte da serrapilheira, que é a parte que é necessária, né, para as vegetações aí existirem. Então você tem os nutrientes ali só nessa parte aí de cima. Por quê? Porque essas camadas mais fundas aqui do solo amazônico, até chegar lá na rocha principal, né? Como a gente sabe, os solos eles são divididos ali em algumas camadas, né? Mas na região amazônica, eles têm a tendência a ser mais pobres, né? Com menos nutrientes, né? Não tem como ter ali grandes áreas ali disponíveis para o plantio, para uma plantação vingar 100%, né? Sem um cuidado, sem um trabalho humano naquilo ali, porque naturalmente os solos eles têm uma característica de serem muito pobres, né? Mas quando a gente fala do solo antropogênico, ou seja, da terra preta de índio, né? Da terra preta, né? Terra preta, gente. A gente tem ali uma característica do solo bem diferente, né? Você tem uma camada
de matéria orgânica que é muito boa para as plantas, ela é mais funda, ela é um pouco mais funda do que a dos solos normais, né, do que a dos solos comuns, naturais daqui. Né? Ela é bem rica em nutrientes, resultado especificamente da questão da ação humana. Então, olha que interessante, né, o quanto que é importante valorizar essas ações, né, que foram tomadas por comunidades ali que estavam aqui há muito tempo e que isso ainda beneficia, né, algumas comunidades na nossa região. Né? Vamos falar um pouco de futuro, pessoal? Vamos falar de futuro. Vamos continuar verificando nessa próxima tela, quando a gente vai tentar entender a sustentabilidade na Amazônia. É uma discussão. E aí, será que é legal? Vamos acabar com as florestas na Amazônia e vamos botar aí alguma outra coisa? Né? Vamos botar fábrica? Que tal botar um monte de fábrica aqui? Né? Que tal transformar as florestas todas aí em, né, grandes estacionamentos? Né? Vamos trocar tudo isso aí. Né? A ideia, na verdade, pessoal, é de tentar equilibrar exatamente esse tipo de discurso, né, onde você tem que equilibrar, por exemplo, a questão dos saberes da Amazônia, né, que tudo isso é um exemplo da relação entre a biodiversidade, entre as espécies vegetais, entre as espécies animais, e a cultura das comunidades aqui, que manipularam isso durante todos esses séculos e que ainda estão presentes nas gerações hoje em dia. Né? As práticas das coisas ainda são reflexos de coisas que foram feitas no passado. Né? Então, as comunidades indígenas, por exemplo, têm uma compreensão muito íntima da biodiversidade. Né? Claro, as comunidades indígenas estão evoluindo cada vez mais, estão buscando cada vez mais os seus direitos, mas elas, juntamente com as comunidades ali, os ribeirinhos, né? Todas as outras comunidades no Brasil, na Amazônia também, elas estão aí, né? Estão presentes e sabem fazer isso. Né? Elas sabem como lidar com aquilo ali. E não necessariamente, a solução não é necessariamente acabar com tudo, tirar toda a floresta dali. Né? Por quê? Porque, como a gente sabe, isso dá margem para uma questão exploratória mesmo. Né? E a ideia agora, como a gente já sabe, é outra. Né? A ideia agora é valorizar produções como essa, né? E poder seguir em frente. E poder continuar gerando lucro sem necessariamente acabar com o que tem por ali. Né? Vamos avançar, pessoal. A biodiversidade da região, ela tem ali uma importância muito grande para a ciência moderna. É muito comum a gente ver ali, hoje em dia, medicamentos que utilizam como base princípios ativos de plantas originárias da Amazônia. E não só isso, né? Tem até... muito comum ver em cosméticos, por exemplo, né, hidratantes, sabonetes, perfumes, que utilizam coisas como a copaíba, utilizam coisas como, né, o cupuaçu, né, tudo para gerar ali os aromas. Isso também é reflexo de busca pelo lucro, usando o que se tem aqui na região de maneira equilibrada. Não é que necessariamente vai deixar de tocar, vamos deixar a floresta intocada. Não é essa a ideia. Né? É sempre buscar o equilíbrio, né, dentro ali do que for possível. Né? Essa que tem que ser uma busca das comunidades ali, juntamente com a produção de capital, diferente do que a gente falou agora há pouco com relação ao ciclo da borracha. Né? Vamos continuar verificando na próxima tela, né, que a gente tem essa necessidade de preservar a Amazônia, né, de tentar pensar ali uma produção econômica da Amazônia, sempre buscando a questão da sustentabilidade. É isso que vai garantir ali um certo futuro, né, sustentável para a Amazônia. Então, as decisões governamentais, elas também têm passado por isso, né, de tentar manter a Amazônia produzindo de alguma forma, gerando riqueza de alguma forma, envolvendo pessoas ali, as comunidades locais. É muito comum a gente ver hoje em dia cooperativa, né, produzindo ali, né, de piscicultura, né, de extrativismo em geral. Isso existe. Né? A gente tem ali também um interesse muito grande da comunidade internacional nisso, né, de fomentar a pesquisa, fomentar o reconhecimento dessas culturas. Essa que tem que ser a busca. Né? Não necessariamente que isso está acontecendo 100%, a Amazônia é um exemplo para o mundo. Ela tem que ter essa busca, né? Essa intenção disso. Vamos finalizar essa pergunta? Qual a relação entre trabalho, cultura e meio ambiente na Amazônia? Vamos mostrar, então, a terceira parte para completar essa grande resposta para a gente entender essa aula aqui. Né? O trabalho realizado na região, ele está conectado à biodiversidade, aos recursos naturais, né? Enquanto a cultura das populações locais reflete saberes tradicionais e que promovem o uso sustentável do meio ambiente,
Imagina se as comunidades não tivessem esse tipo de preocupação ali com a área da qual eles mesmos vivem, né? Isso também é importante, né, de se avaliar, né? E isso acaba fazendo com que a gente busque aquilo que é necessário, que é exatamente a questão do equilíbrio. Não é nem esse negócio de não pode tocar, deixa a floresta intacta, vamos ficar isolados e não toque em nada, não derruba nada, né? E ao mesmo tempo não pode ser também, acaba com tudo isso aí, deixa passar a boiada mesmo e não tem essa de floresta não. Floresta só é atraso de vida, né? Não tem como ser uma coisa nem outra, né? Exatamente essa busca, sempre tentando, é uma busca, na verdade, né? Não é que tem que ser feito, tem que ser tudo bastante discutido, definido, para aí sim fazer a região amazônica produzir com sustentabilidade. Essa que tem que ser a busca.